Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco nesse momento de culto, amém? Queria pedir para os irmãos abrirem as Escrituras no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Faremos a leitura do verso 20 até o final. Evangelho de Cristo segundo Marcos, no capítulo 3. Acompanhe, por favor, a leitura das Escrituras a partir do verso 20, que diz: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como Satanás pode expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido entre si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Até aqui, vamos orar para que Deus ele fale conosco. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por o Senhor se revelar como esse Pai que quer falar aos teus filhos. E nós te pedimos para que o Senhor faça isso nessa noite. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Imagina, meu irmão, que você está vendo uma reportagem pelo seu celular ou pela TV, onde o entrevistador ele chega numa casa de um senhor já de idade que mora sozinho, e o repórter pergunta, o senhor tem filhos? Ele fala assim: tenho 4. Eu falo: e eles moram com o senhor? Eu falo: não, um já está morando no exterior, o outro mora na capital, os 2 moram na cidade vizinha. E o repórter pergunta: mas eles te visitam com frequência? E o senhor responde com pesar, fala: eles me amam, eu sei que eles me amam, mas assim, eles são muito ocupados. Então a câmera mostra uma mesa com 5 lugares e apenas um prato para sentar a refeição, e o senhor então desabafa: olha, eles são minha família, mas eu sinto como se eu fosse um estranho
no meio deles, um estranho para eles. Como é que você se sentiria ao ver uma reportagem assim? Por vezes a gente vê cenários parecidos, a gente vive coisas similares e esse tipo de história por vezes nos toca porque nem sempre o laço de sangue garante uma intimidade verdadeira. Felizmente, isso é uma verdade. Nós podemos estar ligados por parentesco, mas ainda assim estarmos muito distantes em amor, em compreensão, em propósito. E Jesus, ele experimentou algo assim na sua jornada. No auge da sua missão, ele aqui se vê mal compreendido, não só pelos fariseus, pelos escribas, mas também pela sua família. Ele é acusado pelos de fora e não compreendido pelos de dentro. E aqui, nessa narrativa do Evangelho de Marcos, nós já vimos como Jesus, ele iniciou o seu ministério com grande poder e autoridade, pregando com toda a autoridade, expulsando demônios e interpretando a lei conforme o coração de Deus. Isso fez com que Jesus entrasse em embate com os fariseus, fez com que ele arrumasse problemas com relação à questão do sábado. E no último capítulo, na nossa última reflexão, Jesus, ele chama os seus discípulos ali para uma caminhada mais radical e que começa a se intensificar a partir desse ponto, porque Jesus, ele não enfrenta apenas uma oposição dos religiosos, mas aqui no texto nós vemos que a sua própria família parece não compreender muito bem o seu propósito nessa altura da história. Então, diante disso, Jesus, ele revela para nós uma verdade, que a verdadeira família, ela não é definida pelo sangue, mas pela obediência ao Pai. A verdadeira família não depende de laços sanguíneos, biológicos, mas ela é de uma maneira espiritual e eterna, definida pela obediência ao Pai. E sendo isso verdade, a gente vê que o texto nos mostra isso através de 3 movimentos que ele faz. E o primeiro que ele nos mostra é com relação à confusão de Jesus com a sua família terrena. No texto, o texto já começa nos falando que Jesus ele está em casa. A gente não sabe muito bem aonde que é essa casa, a gente sabe que não é em Belém, mas talvez seja em Cafarnaum, talvez seja na Galileia, mas o clima não é de descanso. O verso 20, ele começa com um detalhe, falando que a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Imagina a cena, Jesus e os discípulos em casa e tendo que atender tanta gente em volta querendo ouvir, falar, tocar em Jesus, que eles mal conseguiam atender a sua necessidade básica ali, de comer, ter um almoço em paz. Essa cena caótica, né? Gente demais, pressão demais, e aos olhos da família de Jesus, isso também é perigoso demais. O verso 21 ele diz: quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Imagina, Jesus ali, um carpinteiro, herdou a carpintaria do seu pai, um negócio que era sólido, não era nada espetacular, mas algo que era um sustento garantido. E de repente, Jesus ele sai, começa a pregar, fazer coisas espetaculares, e a família se vê então preocupada, porque Jesus não está apenas atraindo atenção, ele está atraindo inimigos, ele está atraindo perigo para si, falando, nossa, Jesus, ele aqui agora, ele não sabe mais o que está fazendo, ele está fora de si. Né? E o texto, quando fala, né, os que eram dele, né, dá a incluir familiares, gente próxima, talvez tio, primo, os amigos de Jesus. E o verso 31, lá na frente, deixa isso mais claro, porque ao falar da sua mãe e dos seus irmãos. Então a família de Jesus foi lá
não para atrapalhar, mas na cabeça deles, eles estavam salvando Jesus. Falando, não, ele está fora de si, a gente precisa fazer alguma coisa, porque quando o texto fala para o prender, não era no sentido de dominar, de segurar, mas como se fosse assim, um sequestro. Né? Na história a gente vê Martinho Lutero sendo sequestrado por algumas pessoas, porque sabiam que tinha gente querendo matar Lutero. Então o pessoal vai lá e faz um sequestro relâmpago ali e esconde Lutero num lugar, para ele traduzir a Bíblia de lá. Talvez a ideia desses familiares aqui era algo parecido. Essa expressão, né, tá fora de si, né, significa que esse cara está desorientado, ele está perturbado, ele perdeu de fato o juízo. E aqui, então, quando nós olhamos para o verso 32, né, porque o Evangelho de Marcos, ele, por vezes, ele faz esse sanduíche. Né, nós vemos que Jesus ele enfrenta uma posição da família, aí ele enfrenta uma posição religiosa e outra posição de família. Ele é intencional nesse sentido. O verso 32 diz, então, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Perceba a tensão dessa cena. Jesus está ali cercado pelos seus discípulos, ele está ensinando, ele está ali dentro da casa, mas a sua família está do lado de fora. Existe uma desconexão que não é só física, mas que é espiritual também. Aquelas pessoas não haviam entendido completamente o que Jesus ele tinha vindo fazer, e isso nos confronta. Porque mesmo pessoas muito próximas de Jesus, gente que cresceu com Jesus, que ouviu Jesus, assim que comeu, que sentou à mesa, que dormiu ao lado de Jesus, essas pessoas não entenderam o que Jesus tinha vindo fazer. E pior que isso, estavam querendo interromper o que Jesus estava fazendo, né, em nome do bom senso, em nome do cuidado, da proteção. Mas tem um detalhe ainda mais profundo aqui, que nesse capítulo o que está em jogo não é apenas uma proximidade afetiva e biológica, mas é o próprio discernimento espiritual dessas pessoas. Jesus não é contra a família, de maneira nenhuma. Mas o que Jesus ele está nos ensinando aqui é que a verdadeira proximidade com Ele não depende de sangue, mas da escuta e da obediência com relação ao Pai. Isso que esse texto nos ensina. E como hoje é um Dia dos Pais, eu separei algumas aplicações muito relevantes para todos, mas especialmente para esses que estão nessa posição de pai, como um chefe de uma família terrena. E esse ponto nos leva a algumas ações. Primeiro, pais, não tentem proteger seus filhos da obediência a Cristo. Por vezes, pais, eles tentam conter ali os seus filhos que têm aspirações missionárias, que querem se dedicar mais a ministérios de igreja, que querem ali, de fato, obedecer a Cristo de uma maneira mais intensa. E em nome de uma certa proteção, tentando poupá-lo de desgastes, por vezes existe um incentivo a um passo atrás. Às vezes isso não é verbalizado, mas a própria atitude já mostra que, por vezes, obedecer a Cristo talvez seja, na sua visão, algo arriscado demais. Mas o texto nos mostra que isso é fruto da nossa falta de discernimento. Pais, também cultivem esse discernimento espiritual antes de emitir um julgamento. Os parentes de Jesus, eles presumiram que Jesus estava fora de si, porque eles não tinham a perspectiva, a visão, o ponto de vista de Deus sobre as coisas. E muitas vezes pais criticam escolhas que os filhos fazem por carecerem de discernimento. Como que um pai deveria buscar esse discernimento?
Como que o pai deveria buscar essa sabedoria. Quando as Escrituras nos chamam a esse lugar de buscarmos em Deus, ela nos chama ao lugar de exemplo. Pais, eles são exemplo para os seus filhos por excelência, por causa da natureza da posição. E é muito difícil quando pessoas querem exigir obediência de seus filhos, quando eles mesmos não obedecem, não buscam obedecer ao seu pai que está no céu. A obediência paterna é uma verdadeira escola onde os discípulos, onde os filhos aprendem a obedecer ao Pai que está no céu, assim como Jesus, ele obedeceu. E se a família terrena aqui, ela tentou oferecer resistência à missão de Cristo por falta de compreensão, se a princípio o problema estava com a família, o problema agora se agrava quando nós encontramos líderes religiosos que não apenas não entendem o que Jesus estava fazendo, mas deliberadamente distorcem e rejeitam o que Jesus estava fazendo. Esse é o nosso segundo ponto, que está ligado à acusação da religiosidade cega. Nesse texto, a partir do verso 22, nós vemos o texto dizendo o seguinte: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. A gente vê esse termo aqui, Belzebu, o que é isso? Porque no judaísmo lá do primeiro século, esse termo estava associado a Satanás, e que provavelmente ele vem de Baal-Zebub, que era o deus das moscas, algo ligado à morte, lá dos filisteus em Ecrom. E com o tempo os judeus passaram a usar esse nome para falar das obras demoníacas, para acusar, para falar sobre o maioral dos demônios. Eles usam esse termo para acusar a Cristo que o seu poder, ele vinha de demônios. Olha, eles reconheciam que Jesus, ele tinha poder para fazer o que ele estava fazendo, mas eles, ao verem o que estava acontecendo, eles interpretaram que era algo demoníaco. E aqui, esses escribas não eram qualquer tipo de escribas. Eles vieram de Jerusalém, vieram do centro, vieram da capital, o centro do poder religioso. Isso mostra uma gravidade muito grande dessa acusação. É uma blasfêmia aqui de uma maneira muito profunda. Eles não estão olhando ali diretamente para Jesus e falando assim, olha, esse homem tem um poder que é sobrenatural, ou eles não estão olhando para Jesus de uma maneira cética, eles percebem que existe algo de diferente ali, mas aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, esses homens estão interpretando como algo que vem de Satanás. Isso é muito sério. E a partir do verso 23, Jesus ele continua, como pode Satanás expulsar Satanás? Ele responde com uma parábola. Se o reino estiver dividido, como é que ele pode subsistir? E aqui, Jesus ele demonstra que essa acusação ela não é só séria, mas ela é absurda, ela não faz qualquer tipo de sentido. Por que Satanás ele expulsaria a si mesmo? Um reino dividido, ele está fadado ao fracasso. E no 27 a gente vê o clímax dessa parte, porque ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. A palavra valente aqui é uma metáfora que Jesus coloca como se o mundo fosse uma casa ocupada pelo inimigo, que é poderoso, que é um valente, mas que agora o mais forte chegou. E se esse mundo ele estava em trevas, se esse mundo era dominado
por Satanás, agora chegou alguém que é maior que Satanás, alguém que vem, amarra esse valente e saqueia os seus bens. As almas, as vidas que estavam na mão desse valente, agora estariam livres. É isso que Jesus ele está dizendo, ele refuta essa acusação e de quebra ainda se coloca como aquele que não vem simplesmente para expulsar os demônios, mas aquele que é maior que o maioral dos demônios e que liberta as pessoas da escravidão. E o verso 29 é um daqueles que, por vezes, nos leva a muitas discussões teológicas sobre o que Jesus quis dizer com isso. Ele faz um alerta solene e muito temido por muitos, quando ele diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Olha só, você já se perguntou alguma vez se você, nossa, será que eu cometi esse pecado? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo e não tem perdão para mim? O verso 30, ele explica um pouco sobre o que Jesus quis dizer. Ele diz: isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Esse pecado imperdoável aqui não é um tropeço momentâneo que a gente comete aqui e ali, mas é uma postura deliberada e contínua de rejeitar a atuação do Espírito Santo de uma maneira evidente, clara. Ali nós tínhamos uma ações sobrenaturais acontecendo de uma maneira explícita, que eram sinais de uma profecia, de várias profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas através de Jesus, e aqueles homens olharam para aquilo e falaram que era do diabo. Isso é fruto de um coração extremamente duro e distante de Deus, que olha de uma maneira tão distorcida, que assim, é um lugar que está tão longe, que não significa que Jesus não tenha poder, o sacrifício de Jesus não tenha poder para restaurar essa pessoa, mas significa que Deus entregou tais pessoas a uma condição tão deplorável que Deus escolheu deixar muito claro que aqueles que ele entregou a essa condição de verem o Espírito Santo agindo e falarem que era o demônio, que era Satanás, que esses, pode saber, não tem perdão. É um pecado que é eterno. É como se alguém chamasse luz de trevas. É como se alguém, de repente, precisando fazer uma cirurgia, quando está ali na mesa, vê o médico com o bisturi, que seria a ferramenta da salvação dessa pessoa, ele olha e fala assim: não, você quer me matar. Jesus, ele diz que quem enxerga as coisas assim, quem tem um coração duro a esse ponto, para essa pessoa, nós não precisamos mais orar pela conversão dela. Ela cometeu um pecado que é eterno. Isso nos lembra de algumas coisas. Que nós, principalmente você, pai, precisa ter muito cuidado para não transmitir incredulidade disfarçada de prudência para os seus filhos. Aqui, os escribas, ao acusarem Jesus, eles, na cabeça deles, estavam querendo prevenir o povo de serem enganados por esse charlatão, mas, na verdade, era uma prudência com um verniz de incredulidade muito grande, uma resistência deliberada do agir de Deus. Por vezes a gente quer proteger, mas, na verdade, essa proteção excessiva é fruto de incredulidade no nosso coração. Incredulidade de que Deus, ele cuida
Ele cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, e isso passa uma mensagem. Uma mensagem de que Deus ele não é tão confiável assim. A gente precisa reconhecer também e celebrar o avanço do reino de Deus. Aqueles homens que eram estudados, que conheciam as profecias, eles deviam olhar para aquilo e falar assim: glória a Deus! Esse homem é o Messias, se ajoelhar aos pés dele, de seguir, de querer ouvir, de querer aprender, mas eles foram para o total oposto. E por vezes, quando nós vemos o reino de Deus avançando na nossa casa, quando você, pai, vê o seu filho amadurecendo, vê ele abandonando pecados, vê ele tendo mais interesse por ler a Bíblia, por ter um horário de oração, você trata isso como se fosse uma coisa normal. Já era para acontecer. Quando, na verdade, você devia estar se alegrando, você deveria estar celebrando, porque você sabe que não é todo pai, toda mãe que tem o privilégio de ver isso acontecer com o filho. Por vezes vemos o reino de Deus avançando e nós tratamos como algo banal. Vemos o Espírito Santo agindo na nossa frente e a gente nem liga, nem dá um glória a Deus pela obra que Ele está fazendo na nossa frente. A família, os pais precisam proteger os seus lares também da dureza do coração. Não existe nada mais perigoso do que o coração do seu filho. Sabe por quê? Porque as Escrituras falam que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E um coração duro é duplamente mais enganoso. E o pecado imperdoável que Jesus ele traz aqui, ele é fruto de um coração duro. E corações não ficam duros de um dia para o outro. As coisas são progressivas, de rejeições, pequenas rejeições da palavra de Deus, do Espírito Santo, que vão se tornando grandes rebeldias. Você precisa ensinar seus filhos a discernir a voz de Deus. O que é voz de Deus e o que não é. E para ensinar você precisa saber. E para você saber, para você conseguir dar esse exemplo, você precisa se aprofundar nas Escrituras. Se aprofundar na sua intimidade com Deus. Você precisa estar aqui. Você precisa servir mais. Depois dessa confusão e essa rejeição com relação aos escribas, Marcos ele nos conduz ao ponto alto dessa passagem. Ele revela que Jesus ele é aquele que está do lado de dentro. E isso redefine o significado da família. A família de Jesus que ficou do lado de fora. E o terceiro e último ponto do nosso sermão trata da comunhão da família espiritual. Depois de sermos confrontados com esse clímax, essa grande revelação de Jesus sobre esse pecado, sobre esse embate com os escribas, no verso 32... Jesus, ele diz, alguém diz para Jesus, né? A tua mãe e teus irmãos e irmãs estão do lado de fora, à tua procura. Aqui é uma cena tensa. Os familiares de Jesus, eles estão de fora, Jesus está do lado de dentro, Jesus ele não sai para falar com eles, ao invés disso, Jesus ele manda um recado através de uma pergunta. Jesus ele olha em volta e pergunta assim, quem são meus irmãos? Quem que é minha mãe? E Marcos, ele nos mostra então uma ação que é muito relevante. O texto diz, né? E correndo os olhos que estavam assentados ao redor, né? Assim, esse verbo aqui é um olhar de atenção, é um olhar intencional. Essa palavra aqui, ela mostra um olhar que tem a ver com um acolhimento, um olhar de carinho. E Jesus, ele declara, olha, esse aqui, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs,
No verso 35, a gente tem a chave para a gente entender o que Jesus quis dizer com isso. Ele diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Aqui que está o coração desse texto. Jesus está redefinindo os critérios de pertencimento. A verdadeira família, na teologia de Jesus aqui, ela não é biológica, ela é espiritual. O pertencimento agora é cristocêntrico, ele é obediente àqueles que ouvem e fazem a vontade do Pai. Esses, para Jesus, são família íntima. E na cultura judaica do primeiro século, se nós hoje entendemos a família como a base da igreja, como a base da sociedade, isso era muito mais intenso naquele contexto. Era a base de toda a sociedade, de toda a religião. E Jesus faz aqui algo que é muito radical. Entenda, Jesus ele não está rejeitando a família. Nós sabemos que família, a terrena, é também ideia de Deus, nasceu do coração de Deus. Mas o que Jesus ele está colocando aqui é a prioridade do reino de Deus, dos laços espirituais com relação aos laços terrenos. Como se Jesus estivesse dizendo que existe um laço mais forte, que é o laço através da submissão a Deus, submissão ao Pai. Note que aqui ele inclui irmã e mãe, ou seja, ele está falando da família completa. Todos os que obedecem são acolhidos nessa nova casa, nesse novo reino. E Marcos, com isso, ele está demonstrando que Jesus ele está construindo um novo povo. Na última passagem, nós já vimos que ele escolheu 12 discípulos, que tinha a ver com as 12 tribos. Isso passa uma mensagem para nós de que Jesus ele estava construindo a base para um novo povo. E aqui a gente vê que esse povo é uma família, uma nova família que não tem a ver com laços hereditários, não tem a ver com serem descendentes diretos de Abraão ou não, por uma cultura, mas por ouvir e obedecer à voz de Deus. Pense em uma criança aí que foi adotada. No primeiro momento, ela não compartilha sangue da família, mas ao ser acolhida, essa criança ela recebe um novo nome. Ela recebe uma nova identidade, uma nova casa, um novo destino. E o que Jesus ele está fazendo aqui é adotando. Jesus está adotando uma nova família. Não por genealogia, mas por graça, por amor, por obediência. E no reino, é essa filiação que conta. Nessa semana, meu amado, eu queria te fazer um desafio. Aproxime-se de alguém da igreja, alguém que de repente você não conversa muito, você vê aqui há anos, você sabe o nome, você cumprimenta, mas você nunca sentou para tomar um café com essa pessoa, ou de repente tem muito tempo que você não bate um papo, assim, só de sentar e conversar e tomar um café. Pergunte, será que eu estou vivendo como alguém que entendeu essa família espiritual? Será que eu estou vivendo como alguém que é parte da família de Jesus? Será que eu tenho obedecido à vontade do Pai? Ou como a família terrena de Jesus, eu estou do lado de fora? Eu não entendi o propósito de Cristo aqui. Considere adotar isso como um gesto prático. Convide alguém para sua casa ou para algum lugar, porque essa pessoa, ela é seu irmão, ela é sua irmã. Essa pessoa vai estar com você no céu por toda a eternidade. Nós não devemos substituir uma família por outra. Essa não é a intenção de Jesus aqui. Mas o que Jesus quer que nós entendamos é que a nossa família espiritual, ela é nossa família ampliada. Ela é uma extensão da nossa família terrena. Jesus não substitui
uma por outra, mas ela coloca a família espiritual como uma extensão eterna da nossa família aqui. E falando em família, mais algumas aplicações para nós, especialmente para os pais. Faça da obediência o centro da família. Jesus ele deixa claro que essa verdadeira família ela é formada por aqueles que seguem, que buscam obedecer à vontade do Pai. E pais cristãos não devem apenas fornecer sustento, a segurança, mas eles devem construir, moldar um lar em torno dessa decisão de atender essa vontade de Deus. Você se pergunta, o que será que o meu Pai Celestial quer que eu mude hoje aqui na minha família? Será que de repente começar a fazermos um culto doméstico? Um horário para todo mundo orar junto, ler a Bíblia, aquela coisa assim de 5 minutos. O que está precisando mudar? Qual que é a vontade do Pai Celestial para sua casa hoje, meu irmão? Que você esteja disposto a seguir, a atender o chamado que o nosso Pai Celestial ele tem para você, como pai aqui nessa noite. E talvez você esteja aqui e você como mãe, você como filho, você veio sozinho, você sabe que o seu pai é alguém que às vezes só ouviu falar de Jesus e deixou para lá. Talvez você venha sozinho, talvez você, esposa, você vem com seus filhos, você venha sozinho, você esteja orando pela conversão do seu marido. E Jesus, ele te consola nisso, porque aqui você encontra uma família que é espiritual, uma família que diz, através das Escrituras, fala, olha, você não está sozinho, que existe esperança, que o nosso Deus é um Deus que quebra a dureza, a incredulidade dos corações. É um pai que converte o coração de outros pais através do seu Filho Jesus. Em Cristo, nós para sempre pertenceremos a uma família. Isso precisa ser consolador para o nosso coração. Caminhando para o fim, você se lembra daquela reportagem? Daquele senhor que tinha filhos, mas que se sentia estranho para eles. Corações cheios de nomes, mas vazios de vínculo. Muitas vezes nós vemos um parentesco, mas que é pobre em intimidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus passando por isso. Jesus, ele entende problemas familiares, ele entende pessoas que estão perto fisicamente, mas que espiritualmente estão longe. Ele entende como pessoas, às vezes, religiosamente estão perto, mas estão cegos espirituais, como os escribas. Mas Jesus, ele olha para mim e para você e nos vê como irmãos, irmãs. Ele nos vê como família, porque Jesus, ele buscava a vontade do Pai. E eu e você, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos chamamos cristãos e nos dispomos a imitar esse Jesus, nós também devemos buscar essa vontade do Pai, essa vontade, esse desejo de atendermos, de agradarmos ao coração desse Deus, é o que faz de mim e de você, irmãos. É o que nos coloca em comunhão. Cristo, ele forma a sua família com quem ouve e obedece a vontade do Pai. Então, o que fica para nós, algumas perguntas simples, porém urgentes. Será que você está apenas do lado de fora, querendo a atenção de Jesus? Ou será que você já está do lado de dentro dessa casa,
já ouvindo, aprendendo a obedecer à voz do Pai. A boa notícia é que a porta da casa ainda está aberta. A boa notícia é que ainda existe transformação para mim e para você quando nós buscamos essa transformação em Jesus. Jesus, ele nos convida, venha, sente-se, obedeça, seja parte dessa família celestial. Se hoje você está aqui e você ainda não fez esse compromisso com Jesus, eu queria orar por você. Mas se você já se entende como um membro dessa família e você entende que esse compromisso precisa ser renovado, eu queria fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, para encerrarmos essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos garante uma família para a eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua promessa é que o Senhor faz o solitário habitar em família e no Teu corpo nós podemos ver isso. Obrigado, Jesus, pela nossa família terrena. Obrigado pela vida de cada um dos pais aqui presentes da nossa igreja, Deus. Que cada um deles possa buscar obedecer ao Senhor como o Pai perfeito, como o Pai santo. Muito obrigado, Jesus, por um dia o Senhor ter amolecido o nosso coração e ter feito de nós, Deus, pessoas que conseguem enxergar as Tuas obras, que conseguem enxergar o Teu propósito, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque isso é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus. Nós te pedimos, Jesus, que nós, como corpo do Senhor, que nós possamos cada vez mais assumir esse compromisso, Deus, de valorizarmos esse laço que é eterno. Esse laço que foi construído com o Teu sangue na cruz, que nos faz uma família, Jesus. Nos ajuda a entendermos isso de uma maneira mais profunda no nosso coração. Nos ajuda, Jesus, a sermos testemunho para pais que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não têm o Senhor como Pai. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda a permanecermos em oração, Deus, reconhecendo e celebrando o avanço do Teu reino. Nos enche de fé, nos enche de sabedoria, porque nós dependemos do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.